Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ouvir a palavra do Senhor, que está em Atos, capítulo 8, versículo do 9 ao 11. Mas havia ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercia naquela mesma cidade bruxaria, e tinha iludido o povo de Samaria, que se gabava ser alguém importante, o qual todos davam atenção, desde o menor até o maior, dizendo: este homem é o grande poder de Deus. E para com ele tinha consideração, porque já desde muito tempo ele os havia enfeitiçado com bruxaria. Até aí, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, essa passagem nada mais é do que Simão o Mágico. Essa passagem fala da conversão de Simão o Mágico. Como nós vemos aqui, irmãos, Simão o Mágico estava ali em Samaria, e a palavra diz que ele enganava o povo com bruxaria e encantamentos. E aquele povo via aqueles truques, aquelas coisas que aquele homem fazia, e ficava encantado de chegar de uma forma que do menor até o maior homem se encantavam com aquele homem, do que aquele homem fazia naquela cidade, do que ele trazia aos olhos do povo. E aquele povo admirava aquele homem e dizia: homem é o grande poder de Deus. Este homem é o grande poder de Deus. E ali ele enganava aquele povo, enganava com feitiçarias e com bruxarias. Mas a palavra, irmãos, você lendo a mais, a palavra vem dizer que Filipe chega até Samaria. E Filipe ali, cheio do Espírito Santo de Deus, e impõe as mãos nas pessoas, as pessoas são curadas, espíritos imundos são expulsos. E ali Filipe começa a fazer maravilhas naquele lugar. Um poder que ninguém tinha visto daquele jeito que Filipe fazia. E a palavra diz que o próprio Simão também crê. Ele crê no que Filipe estava fazendo. Ele crê e tendo crido, ele é batizado. E ali a palavra diz que ele anda com Filipe, vendo as maravilhas que Filipe fazia naquele lugar. E ali aquele homem maravilhado com o poder de Deus na vida de Filipe. Mas a palavra diz que Pedro e João chegam àquele lugar. Aquelas pessoas que criam na palavra de Filipe não tinham recebido o Espírito Santo ainda. E quando Pedro e João sabem que as pessoas em Samaria haviam crido no Evangelho, eles vão para lá. E chegando lá, Pedro e João impõem as mãos naquelas pessoas que haviam crido, e o Espírito Santo vem sobre aquelas pessoas, desce, habita naquelas pessoas. E ali a palavra diz que Simão, vendo este dom, vendo esta maravilha que Pedro e João operavam na vida dos irmãos novos convertidos, e ali Simão se achega a Pedro, e pensando ele que as coisas de Deus é igual às coisas daqui da terra, ele oferece dinheiro a Pedro, para que Pedro pudesse dar esse dom a ele. E aquele homem vê o poder de Deus de uma forma carnal, de uma forma que o poder de Deus não é para ser visto. Então ali, irmãos, ele oferece dinheiro, dizendo: dar-me também este poder, para que aquele sobre que eu puser as mãos possa receber o Espírito Santo. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, já via o que estava acontecendo naquele homem. Aquele homem tinha crido na palavra de Deus,
na pregação do Evangelho, através de Filipe. Aquele homem se batizou, mas aquele homem tinha algo ainda que tinha que consertar, que tinha que tirar, tinha que ser limpo. Mas aquele homem não foi limpo, irmãos. Aquele homem não tinha o coração reto aos caminhos do Senhor. Ele não era digno de Deus, pois havia algo no coração dele, que olhava para o dom de Deus para ganhar dinheiro, para ganhar fama, para ser alguém, quem sabe ali, conhecido em vários lugares. Ao ele impor as mãos àquelas pessoas receberam o Espírito Santo, e em vez de glorificar o nome de Deus, ele ia glorificar a si mesmo, como ele fazia antes. Ele praticava bruxaria em Samaria, e ele era aclamado, desde o pequeno até o grande. Ele era aclamado naquele lugar. Então ele queria fazer a mesma coisa com o dom de Deus. Mas Pedro, no Espírito, é por isso, irmãos, que nós, que conhecemos ao Senhor, devemos andar no Espírito, devemos estar com os olhos no Espírito, porque todos aqueles que virão à igreja, o Espírito Santo vai lhe falar logo, vai lhe dizer qual é o propósito daquele, o que é que aquele outro quer, o que é que essa pessoa está desejando dentro da igreja. Então, se você estiver no Espírito, o Espírito Santo vai te falar. Assim mesmo, o Espírito Santo fala com Pedro, e Pedro diz: olha, mas Pedro lhe disse: o teu dinheiro pereça contigo, porque pensastes que o dom de Deus se compra com dinheiro? Tu não tem partes nem sorte neste assunto, porque o teu coração não é reto aos olhos de Deus. O teu coração não é reto aos olhos de Deus. Irmãos, aquele homem se achegou à igreja naquela época com vontade de ganhar algo, com o desejo de ser alguém grande. Este homem, Simão, não queria glorificar a Deus, irmãos. Ele queria glorificar a si mesmo. Ele queria ter aquele dom, para que onde ele fosse aclamado, como ele era antes. Pois antes ele praticava bruxarias, encantamentos naquele lugar, e ali enganava muitos. Então, irmãos, o que eu quero chamar a atenção dos irmãos é isso. Muitos virão à igreja, muitos virão, mas o propósito desses que virão não vai ser Deus. O propósito deles não vai ser conhecer o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles não vão querer, eles vão vir por um propósito. Eu quero um casamento, eu quero ter um trabalho, eu quero ter um carro, uma moto, eu quero ter uma condição financeira boa. E essas pessoas, irmãos, virão à igreja porque eu quero a minha cura. Eu quero a minha cura. Eu estou doente, eu vim à igreja para me curar. Então o propósito deles não serão glorificar o Senhor Jesus Cristo. Eles não querem conhecer o Senhor, assim como Simão também não queria. Para você ver, ele creu na palavra, foi batizado, mas o coração dele não era reto. Tinha algo diferente naquele homem, que não era para glorificar a Deus. Assim também, irmão, nós vamos nos deparar com muitos assim. Quando a palavra de Deus diz, muitos virão, mas poucos serão escolhidos. Por que a palavra de Deus fala isso? Muitos virão e poucos serão escolhidos? Porque Deus, irmãos, contempla o coração. Deus não quer saber de físico, se você é alto, é baixo, é gordo, é magro, se tem dinheiro, se não tem. Deus não quer saber disso não, irmãos. Deus quer saber o que está aqui dentro. O que é que você vem apresentar a Deus?
que é que você vem trazer à casa do Senhor? É as suas necessidades ou é glorificar o Senhor Jesus Cristo? Aquele que dá oportunidade para você ter a salvação eterna. Pois o que Deus tem para nos dar, irmão, toda a palavra, se você for ler a Bíblia, tudo está falando sobre isso. É a vida eterna, é a vida com Deus. Glória a Deus. O que o Senhor Jesus Cristo vem fazer na vida do pecador é resgatar o pecador do pecado, santificar, lavar pelo seu sangue e colocar diante de Deus, dar o acesso do homem com Deus. E a gente tendo um acesso do homem com Deus, nós temos a nossa salvação eterna. Porque a salvação, irmãos, é dom de Deus. Ninguém aqui desta terra pode ter a salvação se Deus não o der, se Deus não o trouxer. O que é que Jesus fala? Ninguém pode vir a mim. Ninguém, rico, pobre, gordo, magro, ninguém pode vir a mim se o meu Pai que me enviou não o trouxer. Então, irmãos, se hoje você está na presença do Senhor, foi porque o Pai, Deus, o Pai, permitiu que você se achegasse a Cristo, que você conhecesse a salvação, a vida, o pão da vida, a porta, a água que mata a sede para a eternidade e ainda faz fluir rios de água viva do seu ventre para a eternidade. Então, irmãos, muitos virão assim. Muitos virão à igreja do Senhor querendo algo. E isso, irmãos, é motivo para a gente ficar alerta. Porque tem muitos que não querem ter compromisso com o Senhor e não vão deixar você ter também. Não vão permitir. Porque eles vão dizer, eu não vou, você também não vai. Então é isso que a gente tem que ter, irmãos, visão espiritual. Pedir a Deus que Deus abra a nossa visão espiritual para que a gente veja, enxergue quem é aquele. Se chegou a uma igreja, qual é o propósito dele? Por que ele veio aqui? Você tem que analisar, irmãos. Muitas vezes nós abraçamos, trazendo para perto da gente, compartilha dentro da nossa casa, com a nossa família, mas essa pessoa não quer nada com Deus, irmãos. Ele está ali só observando para poder sugar alguma coisa. E quando ele conseguir o que ele quer, ele vai embora. Ele vai embora, irmãos. Então aqui aconteceu com Simão, o mágico. Ele olhou para o dom de Deus, querendo ser beneficiado por isso. E ali Pedro o repreende. Tu não tem partes, nem sorte neste assunto, porque o teu coração não é reto aos olhos de Deus. Pedro, cheio do Espírito Santo, cheio, irmãos. Glória a Deus. Arrepende-te, pois, deste teu mal, e ora a Deus para que, porventura, o pensamento do teu coração te seja perdoado. E aquele homem que não tinha nenhuma ligação com Deus, uma ligação falsa, ele diz, porque ele vem respondendo, porém Simão disse, orai vós ao Senhor por mim, para que nenhuma destas coisas que disseste venha sobre mim. Um homem que havia conhecido o Senhor, entregado a vida ao Senhor, batizado. Pedro repreende ele pelo pecado que ele fez, ou engano. Ele veio de se colocar diante do Senhor e pedir perdão. Ele pede a Pedro que orasse por ele. E aí a gente vê, irmãos, o falso crente, irmãos, aquele que se achega à igreja fingindo ser uma coisa, mas não é, irmãos. E devemos ficar atentos a isso, irmãos, a essas pessoas. E muitos deles vêm para acabar com a igreja. Quando Paulo diz, olha,
um pouco de fermento fermenta toda a massa. A massa vai esbojar, vai derramar toda. Então, nós temos que estar atentos com essas pessoas, porque um pouquinho de fermento leveda toda a massa. A massa pode ser perdida, porque botou mais um pouquinho mais, a mais de fermento. São essas pessoas que entram na igreja, não querem nada com Deus, e vão incitar você contra um irmão, contra até mesmo o pastor da igreja, contra assuntos de dentro da igreja, para você também sair da presença do Senhor, pois esta pessoa nunca teve com Deus, nunca teve encontro com Deus. Em 1 João capítulo 2, versículo 3, o apóstolo João, aqui na sua primeira carta, vem nos dizer: e nisto sabeis que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está com ele. Mas qualquer que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente está o amor de Deus aperfeiçoado. Nisto sabemos que estamos nele. João aqui, irmãos, vem nos dar um exemplo de como nós vamos detectar essas pessoas. João disse que aquele que não guarda os mandamentos do Senhor, este é um mentiroso, é um falso. Se eu conheço o Senhor, eu não vou incitar um irmão contra o outro. Se eu conheço o Senhor, eu não vou estar propagando mentira. Se eu conheço o Senhor, eu não vou estar enganando as pessoas. Se eu fizer isso, o próprio apóstolo João diz: eu sou um mentiroso, e a verdade do Senhor não está em mim, não está em mim. Mas ele vem e nos diz: mas qualquer que guarda a sua palavra, neste verdadeiramente está o amor de Deus aperfeiçoado. Nisto sabemos que estamos nele. Quem é o verdadeiro crente? Quem é o verdadeiro cristão? É aquele que guarda a palavra, irmãos. É aquele que guarda, que ama a palavra do Senhor. Este é o verdadeiro cristão, irmãos. Irmãos, em 1 Coríntios, Paulo adverte alguns irmãos que estavam em Cristo, mas só faziam estar ali na presença do Senhor, mas não mostrava o que eles tinham que fazer. Somos parte de um corpo, o corpo de Cristo. Cada um tem uma função dentro do corpo. Mas aqui esses irmãos de Coríntios estavam tendo confusão entre eles mesmos, e Paulo vem advertir a eles. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 ao 3. E eu, irmãos, não pude falar a vós como espirituais, mas como a carnais, como bebês em Cristo. Eu alimentei-vos com leite e não com alimento sólido, porque até agora não fostes capazes de suportar, nem mesmo agora sois capazes, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e divisões, não sois carnais e ainda como os homens? Paulo adverte aqueles irmãos que no meio da igreja ainda havia entre eles inveja, contenda, divisão. E Paulo diz: vós estás na carne. E Paulo dizendo que queria ensinar aqueles irmãos a coisas maiores, assuntos espirituais. Paulo disse que não podia fazer isso porque aqueles irmãos ainda estavam como crianças. Conheceram a Cristo, mas o que eles faziam eram como bebês. Ainda pessoas que às vezes tinham tempo na igreja, mas o que eles praticavam era como uma pessoa que conheceu o Senhor há pouco tempo, era um novo convertido. Então Paulo adverte aquelas pessoas: rapaz, eu queria dar alimento sólido a vocês,
queria trazer algo para a edificação de cada um de vocês, mas eu vejo que eu tenho que dar leite ainda a vocês, pois o seu comportamento é o comportamento de criança, pessoas que não conheceram a Cristo ainda. Então, irmãos, às vezes, essas pessoas que estão na igreja, que se diz ser cristão, estão dessa forma: inveja, contendas e divisões, trazendo tumulto para dentro da igreja, porque não tiveram encontro com Cristo, irmãos. Está ali na igreja querendo algo, um casamento. Eu quero um casamento, eu quero ter uma condição financeira boa, eu quero ter um trabalho melhor do que o que eu tenho, por isso que eu estou aqui na igreja. Então, essas pessoas que vêm para querer benefícios do mundo dentro da igreja, que é espiritual, só vai acontecer isso: vão ficar mortas, sem efeito nenhum do Espírito Santo. O Espírito Santo não age nessas pessoas, e elas vão produzir isso dentro da igreja: inveja, contendas, divisão. E aí, irmãos, botando em risco outros irmãos que querem algo com Deus, outros irmãos que querem estar firmes. Eles vão lá com divisões, com invejas, com contendas. Então, irmãos, nós temos que ficar atentos com esse tipo de pessoas. Muitos vão chegar, muitos vão vir com olhares piedosos, dizendo que não, eu quero Jesus, eu quero estar com Ele. Mas o próprio Jesus diz que a árvore boa não pode dar um fruto ruim. Não tem como uma árvore boa produzir um fruto estragado. Não tem como. Jesus disse que pelo fruto nós vamos conhecer quem são eles, pois a árvore má só vai produzir frutos estragados, frutos que não prestam para nada. Irmãos, em Números capítulo 16, versículo do 1 a 33, ali fala de Corá, Datã e Abirão, 3 homens que eram da tribo de Levi, estavam no ministério do tabernáculo, e esses homens começam a se levantar contra Moisés. E esses homens testemunharam o poder de Deus pelas mãos de Moisés. Mas estes homens chegam a Moisés e dizem: olha, só você que é santo? Não, nós também somos santos. Deus também pode falar por nós. É só por você? Que negócio é esse? É só você que é o bom? E aí começa a incitar o povo contra Moisés. Moisés diz: está certo, vocês dizem que querem estar na frente, quem está na frente com Deus, né? Vocês querem que Deus fale com vocês, mas está certo. Vocês acham que eu não fui escolhido, né? Tá bom. E ali Moisés disse: olha, amanhã de manhã, cada um que está a favor de Corá, Datã, Abirão, traga o incenso e apresente o incenso na presença do Senhor. E o incenso que for aceito, esse é o servo do Senhor. E aí pela manhã todos vêm com o seu incensário, apresentam o Senhor, e Deus só aceita o de Moisés e Arão. E ali Deus diz: olha, separa o povo desses povos aí, separa. E Deus Deus abre a terra e engole todos eles que foram contra Moisés. Corá, Datã e Abirão, ele e a sua família e tudo que ele tinha, desde o gado, da ovelha, do burro, tudo que ele tinha foi engolido pela terra. E ali aquele povo vê quem estava na presença de Deus, pois Deus que tinha levantado Moisés. Aqueles homens incitaram o povo contra Moisés, e Deus traz a condenação sobre aquele povo. Em irmãos, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10, ele fala de Dimas. Eu já falei dele aqui. Este homem, irmãos, estava com Paulo em Coríntios, Colossenses capítulo 4, versículo 14. Paulo chama ele de amado irmão. Em Filemon 1, 24, Paulo chama ele de cooperador. Ele estava junto com Paulo, ele via tudo que Paulo fazia, todos os prodígios que Paulo praticava ali,
Paulo curava as pessoas, o jeito que Paulo pregava a palavra. Ele presenciou muitas coisas, mas chegou um momento, irmãos, quando Paulo foi preso a segunda vez em Roma, esse homem dá as costas a Paulo. Ele dá as costas e Paulo escreve em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10, dizendo, Demas me abandonou e foi para Tessalônica. Ele me deixou amando esse século. Demas abandona Paulo. O homem que estava ali com Paulo, presenciou todos os milagres de Paulo, presenciou aquele homem sendo usado pelo Espírito Santo, mas chega um momento que ele olha para o mundo, irmãos, deseja o mundo, e ele vai embora abandonando o homem de Deus. Isso, irmãos, vai acontecer dentro da igreja, irmãos. Isso vai acontecer em nosso meio, com muitos irmãos. Isso vai vir para separar. Muitas vezes a gente pensa, irmão em Cristo, está com a gente, está ali junto, mas quando vem um aperto, irmãos, esses daí vão embora, e às vezes lhe abandona, lhe deixa aí desamparado. Mas, irmãos, apesar disso, nós temos que entender que Deus nos ama. Ele nos ama, irmãos, e muitas vezes Ele fala ao nosso coração e nos mostra quem é aquela pessoa, e isso nos consola em saber que o nosso Deus nos ama. E às vezes Ele permite que nós passemos por estas coisas para que a gente possa cada dia estar sendo fortalecido pelas tristezas, pelas angústias, pelo sofrimento. A gente vir estar se fortalecendo na presença do Senhor. Em Efésios capítulo 4, versículo 28, Efésios capítulo 4, versículo 10 ao 14, aqui o apóstolo Paulo fala: aquele que desceu e também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu alguns para apóstolos, e alguns para profetas, e alguns para evangelistas, e alguns para pastores e professores, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Até que todos cheguem à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejais mais crianças, atiradas para lá e para cá, e carregadas por todo o vento de doutrina. Irmãos, o que é que Paulo quer nos dizer aqui? Tudo isso que nós passamos aqui nesta vida, na vida cristã, na igreja, todas as decepções, tudo que vem sobre a vida do crente, isso tudo, irmãos, só vem para nos edificar a cada dia, para nos deixar forte, se fortalecer com essas coisas que vêm sobre a nossa vida, para que a gente possa, irmãos, estar chegando à estatura do Senhor, e estar chegando ao que Deus quer que nós venhamos chegar. É por isso, irmãos, que o apóstolo Paulo diz que Deus derramou dons no meio da sua igreja. Deus derramou dons no meio da sua igreja, para que todos, irmãos, possam ser edificados, todos possam ser edificados, fortalecidos, e para chegar à medida da estatura da plenitude de Cristo. Por quê? Porque o Senhor derramou dons na igreja, e ali Ele traz profetas, evangelistas, pastores, professores. Isso tudo, irmãos, vem para a nossa edificação.
O Senhor derramou dom na igreja, ali uns vão ser levantados para edificar a outros, irmãos. E isso tudo vem para que a gente não seja mais, irmãos, como crianças, atiradas para lá e para cá, carregadas por todo o vento de doutrina. Então, irmãos, o Senhor quer derramar dons na igreja. O Senhor quer chamar irmãos para serem edificados, para assim edificar a outros, pelo propósito de Deus, para que todos possam ser edificados. Mas apesar disso, nós temos que entender que virá alguns que não vão querer isso, virá alguns que vão rejeitar isso. Mas nós, que estamos na igreja, irmãos, devemos aceitar os dons que o Senhor nos dá. Devemos tomar com todo o amor, com toda a dedicação, os dons que o Senhor derrama na sua igreja, para a edificação do corpo de Cristo. Quem é que vai se beneficiar? Nós, os santos do Senhor. Para que nós não sejamos mais enganados por homens malignos, homens que querem só o que é bom, irmãos, o dinheiro. Então, estes dons irá nos fortalecer contra estas coisas, para que nós não sejamos mais como crianças, jogados de um lado para cá, com ensinamentos de homens, levados por todo o vento de doutrina, em nome de Jesus. Irmãos, Romanos 8, capítulo 28, o apóstolo Paulo vem nos dizer: e sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Para quem ele conheceu, antes também o predestinou para ser conforme a imagem de seu Filho, para que ele pudesse ser o primogênito dentre muitos irmãos. Paulo diz, irmãos, que tudo isso que acontece dentro da igreja, na nossa vida cristã, tudo isso coopera para o bem daqueles que amam a Deus, irmãos, daqueles que querem estar no Senhor. Paulo diz: e sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito, o propósito de Deus, irmãos. Então, irmãos, o que eu quero dizer aos irmãos esta noite: muitos virão na igreja, muitos serão usados pelo diabo para poder tirar você da presença do Senhor. Muitos vão chegar com a cara de piedade, piedoso, carente, mas por detrás, irmãos, está um diabo para tirar, para entrar em tua vida e te tirar da presença do Senhor. Então, irmãos, o que é que nós temos que fazer? Ficar atentos, nossos olhos abertos com esse tipo de pessoas que virão à igreja do Senhor, e sabendo, irmãos, que se passarmos por estas coisas, tudo coopera para o nosso crescimento espiritual, tudo vem cooperar para o seu crescimento, pelo propósito que Deus te chamou para ser santo, para conduzir a sua igreja, para conduzir os irmãos. Então, irmãos, fiquem atentos com esses que virão à igreja. Fiquem atentos, olhos abertos, e sabendo que a árvore boa não pode produzir um fruto estragado. A árvore boa não pode produzir um fruto estragado. Em nome de Jesus. Essa palavra fica no coração dos irmãos, em nome de Jesus, para a nossa edificação, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus.